Porque é melhor cair nas mãos de Deus do que dos homens? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2. Comentário de Mário Persona. Esse capítulo de Romanos, capítulo 2 de Romanos, ele nos dá uma visão correta de quem é Deus. O capítulo 3 vai falar muito de quem é o homem, né? Mas esse nos dá uma visão correta de quem é Deus, porque a religião, ela costuma ir a extremos. Ou Deus é um criador severo, né? Que pune sem qualquer misericórdia o pecador e não vai ter chance para ninguém. Ou então a religião coloca a lei como sendo a forma de você ser justificado. Então, se você não fizer isso, aquilo outro, você está totalmente perdido. E outro extremo coloca Deus como um velhinho bondoso que não vai fazer mal para ninguém. No fim, todos vão se dar bem e vão esquecer tudo que aconteceu. Esses são os extremos que a religião leva. E aqui, em Romanos 2, nós aprendemos de Deus. E aprendemos como será a maneira como Deus vai avaliar o ser humano. Bem sabemos, no versículo 2, que o juízo de Deus é segundo a verdade. Então é a verdade. Qual é a verdade? A minha verdade? A sua verdade? Não, a verdade de Deus, que é a palavra de Deus. E quando ele vai lá para o versículo 12, ele vai começar a explicar dos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Não diz que os que sem lei pecaram, sem lei serão julgados, né? Mas perecerão, naquela condição deles sem lei. Mas os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então eles têm uma consciência e eles têm uma responsabilidade. Mas mesmo o gentil, o pagão, ele tem uma responsabilidade, ele tem uma consciência, porque no capítulo 1 já foi dito que o que de Deus se pode conhecer, Deus revelou. Deus revelou a eles, ou pela criação, ou até mesmo por ter colocado no coração do homem o senso de eternidade. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então ele não tem desculpa. O ser humano, mesmo que ele não conheça nada, ele não tem desculpa. Mas o ponto que é importante aqui é entender que Deus vai salvar pela fé aqueles que creem no Senhor Jesus, e aqueles que nunca ouviram falar de Cristo, Deus vai salvar pela fé. Como pela fé? E fé em quê? Fé na sua incapacidade, na sua própria incapacidade, e que Deus é benevolente, e que Deus é um Deus bom, um Deus justo. E ele vai então, vai no versículo 13, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, mesmo um gentio que nunca ouviu falar, o que é o índio lá na selva? É sempre a pergunta que fazem, né? E o índio lá na selva? Deus vai tratar com o índio na selva de uma forma justa e benigna, e não vai haver injustiça alguma. Ele tem a sua medida de revelação, pela natureza, pela criação, e tem a sua consciência. E é nisso que Deus vai tratar. Ele não vai ser um membro do corpo de Cristo, porque ele não conheceu nem Cristo, e ele nem se converteu a Cristo. Mas no céu nós vamos ter diferentes classes, ou famílias de salvos. E ele vai ser de uma dessas famílias. Assim como os judeus convertidos e que creram pela fé, mesmo tendo a lei, mas creram pela fé, como a fé de Abraão também, esses serão uma outra classe de pessoas. Agora, é importante entender que Deus é justo, por mais que as religiões massacram, às vezes, por um lado, num extremo, né?
massacram o homem no extremo, e no outro extremo fazem de Deus um velhinho bondoso. Mas aqui um versículo, é Pedro, eu acho que é aqui mesmo que ele fala, que a longanimidade de Deus nos leva ao arrependimento. Versículo 4, isso. Ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então, Deus é benigno para tocar uma alma e levá-la ao arrependimento. É 2 Pedro 3, 15. E tende por salvação a longanimidade, paciência. É gostoso ouvir essa palavra em português, porque ela nos fala de uma coisa longa, né? Uma coisa que demora, que é paciente. A longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E tem mais uma passagem também que é em Pedro, 1 Pedro 3,20, exato. 1 Pedro 3,20. Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Eu estava pensando aqui no que aconteceu com Davi. No que aconteceu com Davi, quando ele pecou. Então o profeta Gade, que é quando Gade vem falar com Davi, por causa dele ter feito o censo, né? Acho que é isso. Então em 1 Crônicas 21, versículo 8, então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer esse negócio, porém agora, se servido, tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Isso aqui é um sinal de arrependimento, de reconhecimento do seu pecado e de arrependimento. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu te faça. E Gade veio a Davi, ele disse, assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou que 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Isso é sinal de arrependimento, isso é sinal de contrição. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. E quando nós entendemos que a religião, e em grande parte a religião cristã, da cristandade, não a religião bíblica, ela é formada por homens, ela é criada suas doutrinas por homens, nós entendemos o que Davi está falando aqui. Porque ele sabia que mesmo quando pecou, mesmo depois de ter pecado, de ter desobedecido a Deus ou desonrado a Deus, era melhor ser tratado por Deus do que pelos homens. Então, por mais que uma pessoa tenha cometido algum pecado, ela deve se voltar para Deus, porque esse é o único longânimo, esse é o único paciente, esse é o único capaz de restaurar uma alma que pecou. E Davi reconhece, aceita essa punição, mas vinda de Deus, não vinda dos homens, nem vinda de regras, ou religião, ou qualquer coisa assim. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.